Taylor, boa noite, querido. Tudo bem? Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia em mais uma sexta-feira para mais um Gole de Ciência. Convido vocês para seguirem a nossa página no YouTube, onde as lives têm sido gravadas lá, salvas lá também. Então, convido vocês para seguirem a nossa página, ativa lá o sininho. Boa noite, ciência, música, arte. Só coisa boa, ciência, música e arte. Que maravilha. Muito boa noite a todos que estão chegando. É com muita alegria e satisfação que a gente continua esse projeto, Química MOL. Hoje a gente tem a alegria de trazer para conversar com a gente a professora Simone. A professora Simone eu conheci ano passado no Condec e amei a palestra da professora Simone. Esse ano a gente se encontrou de novo no Condec e eu sempre comento que eu assisti a palestra da professora Simone com meu caderninho de anotações, fazendo todas as anotações que eu podia, porque foi riquíssima a palestra da professora Simone. E aí ela aceitou aqui conversar com a gente. Ela tem uma página também, ela tem um canal maravilhoso no YouTube, The Best Professor, que a gente vai conversar aqui sobre ele. A professora Simone já está por aqui, eu vou chamá-la. Vamos aguardar. Olá, Simone! Olá, tudo bem? Boa noite. Bem? Boa noite. Muita alegria tê-la aqui conosco na nossa página. Obrigada, é um prazer poder estar aqui falando com você. Agradeço o convite. Parabéns aí por esse projeto, né? Esse conjunto de lives aí, muito bacana. Sim, tem sido bom. No início era para ter companhia durante a quarentena também, né? Para a gente movimentar a página, uma vez que a gente estava parado dos projetos presenciais. Mas aí a gente começou a perceber que a internet ela é um aliado nosso, né? Sim. E a gente consegue se fazer conhecer e chegar em lugares que talvez eu não teria chegado se não fosse através da quarentena. Né? Com certeza, com certeza. Ela não substitui o presencial, né? Mas eu acho que é uma ferramenta riquíssima que a gente tem em mãos, né? Que pode complementar muita coisa. Eu falo por mim mesma, eu já tive acesso a tanta coisa pela internet, né? Que se não fosse a internet, quanto conhecimento que a gente não teria acesso, né? Então, eu acho que é saber utilizar o lado positivo, né? Dos recursos que a gente tem. É isso aí. Dou boa noite ao professor Grilo, que está aqui com a gente. O professor Grilo, ele é da Olimpíada do Rio de Janeiro, de Química, Legal. né? Então ele está aqui com a gente. Muito obrigada, Grilo, pela presença. Obrigada a todos. Simone, a gente sempre começa, né, para que todo mundo conheça o nosso convidado, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, para que as pessoas possam saber de onde você veio, né? Então, começa falando assim, se você era uma menina curiosa na infância, eu falei aqui já que eu gostava de kits de mágica, né? Que mudava de cor, eu achava aquilo meio alquímico, eu adorava. E isso era muito legal para mim na minha infância, marcou muito. Se você era uma menina curiosa, se você também tinha essas questões assim, com kit de mágica, aquele kit de alquimia, primeiro químico e tal. E como foi essa sua descoberta com a área da química? Bom, eu sempre fui curiosa, sim, né? Na realidade, eu sempre gostei muito de aprender, né? Isso é algo que estava comigo. Eu sempre fui muito curiosa, eu era muito dedicada nos estudos, isso desde do primeiro ano da fase de alfabetização. Eu sempre gostei muito de aprender. Eu tinha o kit, eu tinha o pequeno químico, chamava pequeno químico, o kit que eu tinha.
Ele tinha uns tubinhos de ensaio, uns conta-gotas lá que a gente misturava. Enfim, na época eu não entendia nada o que era aquilo, mas era extremamente curioso, né? Mudou de cor, ficou... eu lembro que tinha um que ficava azul. E, enfim, né? Eu sempre fui, sim, uma criança curiosa, eu sempre gostei muito de aprender. E acho que isso também me deu um certo destaque, porque eu era uma criança, uma adolescente, eu sempre fui muito introvertida, né? Eu não era assim. Não que isso foi um problema para mim. Quando eu precisava me comunicar, eu me comunicava, mas eu não era aquela criança extremamente comunicativa que falava com todo mundo, isso não. Então, assim, sempre que eu mudava de escola, né, eu ficava quietinha e as pessoas me notavam quando saíam as notas, né? E aí eu era o destaque, né? Não, quem que é essa menina, né? Como que ela conseguiu tirar essa nota e tudo mais? E com isso, as pessoas me questionavam muito, né? E eu comecei a ensinar. E eu ensinava as pessoas porque eu gostava realmente de ensinar, né? Então, essa prática de estar ensinando, praticamente acho que desde a quinta série, assim, né? Eu montava aquelas turminhas de estudo e eu ia lá, ensinava. Né? Na época da faculdade também, quantas vezes eu não fui lá na lousa, né? A gente marcava um horário, eu ia na lousa e explicava para todo mundo. Então, essa questão de ensinar, né? E essa curiosidade por aprender é algo que eu sempre tive. Eu lembro uma vez que eu estava na oitava série e a professora de ciências na época, né? Ela passou um trabalho sobre os sistemas, né? Então tinha o sistema circulatório, o sistema reprodutor, cada bimestre era um sistema. E ela dividiu a gente em grupos de 4 alunos, né? E ela colocou funções. Então tinha um aluno, o mais comunicativo era o que ia apresentar, né? E cada um tinha a sua função. E eu fiquei com a função de organizar, de estruturar o trabalho, aquela coisa bem analítica mesmo. Só que no dia de fazer a apresentação, o aluno que era responsável por apresentar, ele não foi. E aí a professora veio conversar com a gente, né? Ela falou, oh, vocês não vão ser prejudicados, porque cada um no grupo tem a sua função e tal. Eu falei, não, eu apresento. Ela, você apresenta? Eu apresento. Eu falei, eu apresento, né? E eu lembro que eu apresentei o trabalho e ela ficou muito surpresa, né? E ela, como você conseguiu? Você não sabia que ele ia faltar, né? Eu falei, ah, porque eu fiz o trabalho, eu que estruturei o trabalho, eu sabia, né? Então, assim, eu não era aquela criança comunicativa em relação a conversar com todo mundo, isso não. Mas quando o assunto era aprender alguma coisa, ensinar alguém, isso eu me comunicava muito bem. Né? E eu lembro que assim, ela ficou me observando durante um período, né? E ela veio conversar comigo. Ela falou assim: nossa, você tem perfil de professora, você tem jeito de professora e tudo mais. E foi assim, né? Toda essa minha vida escolar, eu sempre gostei muito de aprender, né? E acho que isso me levou a ser professora. Agora, o meu interesse pela química, eu sempre gostei muito de exatas, né? Eu tinha um raciocínio lógico muito bom. Mas ao mesmo tempo que eu gostava de exatas, a matemática para mim era uma coisa assim, não vou dizer abstrata, mas eu não enxergava muita aplicação na matemática pura. Então eu comecei a me interessar por outras áreas que a matemática podia estar infiltrada nesse sentido mesmo de aplicação, né? E na época que eu prestei vestibular e tudo mais, eu prestei para química, eu prestei para engenharias, eu prestei para coisas assim, não foi só química, mas eu prestei para coisas assim relativamente parecidas, né? E hoje eu não me arrependo, né? Eu acho que eu fiz a escolha certa desde que eu entrei na graduação. Eu sempre eu sempre tinha em mente de fazer o mestrado. Isso assim, desde que eu comecei, né? Eu tinha muita vontade de dar aula, né? E eu entrei na graduação já com isso. Falei, não, eu vou fazer um mestrado. Então, assim, eu sempre estudava muito a mais do que eu era cobrada. Eu tinha isso em mente. Né? Eu digo assim, eu não me preparei para o mestrado na véspera. Eu acho que foi todo durante esse período que eu fui levando a sério e fui... eu tinha isso em mente desde do primeiro ano, né? E eu não me arrependo, assim, gosto bastante. Eu fui monitora, né, na época da faculdade. A partir do segundo ano, eu consegui uma bolsa de monitoria lá. Então, assim, eu ensinava o pessoal.
eu acompanhava os professores nas aulas práticas, dando um suporte. Então, assim, isso também foi algo super enriquecedor, assim, para essa questão da prática docente, né? E isso me ajudou bastante. Legal. Simone, você está falando aí que para você chegar onde você chegou, foram vários tijolinhos, né, Simone, que você foi colocando até chegar aí, né, o próprio mestrado. Ninguém decide entrar no mestrado hoje e amanhã está aprovado. É um conjunto de ações e vejo muito que na nossa área, na ciência, na docência, é o contínuo, né? A gente não pode parar e nem Uhum. que seja tudo de um pouquinho. E eu percebo muito isso lá nas suas publicações, né? Você sempre deixa uma palavra, uma dica, um incentivo até para o dia a dia dos alunos, né? Como estudar, de que forma estudar, a questão de todo dia a leitura, todo dia um pouquinho. Eu sempre eu te acompanho, né, na tua página e eu vejo muito a sua motivação com os alunos. E eu acho isso muito interessante, né? Bom, aí você fez o vestibular para química, né? Aí Isso. você fez para química licenciatura, você fez industrial, você fez bacharel. Qual foi a sua formação e onde você estudou? A minha formação é licenciatura em Química e bacharelado com atribuições tecnológicas, né? Eu estudei na Fundação Santo André, é uma universidade municipal aqui da região do ABC Paulista. E na época, nós tínhamos um ano a mais no curso para você ter essa complementação de ter as duas formações. Então, eu tenho tanto a licenciatura em Química quanto o bacharelado com atribuições tecnológicas, né? Por isso, todo esse período do curso foram 5 anos, né? Toda essa para ter essas duas formações. E a primeira formação foi a de licenciatura, então em 4 anos eu fiz a licenciatura e no último ano eu fiz o bacharelado, né, a complementação do bacharelado com atribuições tecnológicas. E assim, foi uma fase assim, de muito aprendizado, né? Essas monitorias, como eu disse, que eu participei, assim, eu acho que me ajudou muito, né? Essa desenvoltura como professora, tá? O acompanhamento das aulas práticas que eu fazia também com os professores. Eu fui monitora tanto do curso de Química quanto de Engenharia. Então, assim, é bem diferente o perfil dos alunos, assim, isso também foi muito aprendizado, né? E eu sempre fui muito participativa, eu fiz iniciação científica, tudo que era possível, assim, eu fazia, né? Eu adorava, assim, fazer coisas diferentes, então era monitoria, né? Foi iniciação científica, e eu fiz um trabalho, né, na época de análise de água, né, aqui na nossa região, eu sou do ABC Paulista, e a gente tem um rio, o Rio Tamanduateí, que é um dos que deságua no Rio Tietê, em São Paulo, né? E ele nasce na cidade de Mauá. Ele corta toda a região do ABC e deságua no Tamanduateí, em São Paulo. Então, a gente fez uma análise da água desde a nascente desse rio em Mauá, né? Até aqui na região do ABC. Então, assim, a gente pegou pontos que ele passa pelo polo petroquímico aqui da região. Então, assim, foi bastante aprendizado também, né? E eu recomendo para todo mundo, o máximo que você puder aproveitar da graduação, aproveita, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Na época, eu cursei uma disciplina também na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, que era de metodologias de ensino à distância, com o professor Marcelo Jordan. E era uma disciplina para estudantes de licenciaturas e professores da rede pública aqui do estado de São Paulo. E na época a gente fez um estágio da disciplina, que era um programa que chamava Tutor em Rede, né? Era na época do Orkut. Eu lembro que a gente fazia a divulgação pelo Orkut, não tinha Facebook, nada disso. E os alunos, eles mandavam dúvida. Era como se fosse uma rede social, né? Mas com o objetivo de tirar a dúvida dos alunos e tudo mais. E aí, quando eu fiz esse trabalho, o professor me convidou para um projeto do CNPq, né, do laboratório dele, que era para a gente desenvolver hipermídias, né, que eram sites que tinham vídeos, textos, eram sites interativos. E eu fiquei um ano lá na Faculdade de Educação com o professor Marcelo Jordan, né, fazendo esse trabalho. Também foi muito aprendizado e eu recomendo,
porque eu tive a visão, assim, de vários lados, né? Eu fiz uma iniciação científica bem química analítica, química ambiental também. Eu tive essa oportunidade bem voltada para a área de ensino. E eu acho que a graduação é isso, é o momento de você começar a Morar. conhecer exatamente. E aí você começa a se identificar com aquilo que você, né? Eu acho assim, a gente só consegue gostar de alguma coisa quando a gente prova, né? Se eu não experimentar, não tem como eu saber se eu vou me identificar ou não. Então, eu acho que esse foi o momento, assim, essa minha ação bastante participativa em tudo, eu acho que me ajudou bastante nisso. Eu recomendo, né? Participem, assim, o máximo que vocês puderem. Simone, o professor Léo, do Fórmula de Soluções, está perguntando aqui se, além das monitorias e iniciação científica, se deu tempo de você fazer também estágio fora da universidade. Eu não tive. Eu fiz tudo na universidade, eu não tive tempo. Você conseguiu fazer estágio fora? Eu fiz estágio de licenciatura. O estágio de Ah, licenciatura eu é. fiz, Esse eu fiz, né? esse eu fiz. Mas na área do bacharelado, não. Eu fiz apenas a iniciação científica dentro da universidade, né? Fiz esse outro projeto com o professor Marcelo Jordan. E o estágio das licenciaturas, eu trabalhei num colégio aqui em Santo André mesmo, e foi bem legal. Eu trabalhei com alunos de ensino de ciência, na parte de ciências, e na parte de química no ensino médio e no técnico. Então foi bem bacana porque eu consegui vivenciar um pouco essa questão de laboratório, de aula prática, porque eu acompanhei bastante os alunos do técnico. Então também foi uma experiência bem bacana. Mas estágio, assim, na indústria eu não fiz. Eu fiz apenas a iniciação científica mesmo. Você falou do curso técnico, né? Eu adoro dar aula no curso técnico. Eu acho tão legal. O aluno do curso técnico, ele tem uma pegada tão assim dinâmica, né? Eles são super participativos, né? Eles são bem dinâmicos. É bem bacana. É bem Muito bacana legal. mesmo. Bom, então você ficou pela analítica, fez teu TCC nessa área, provavelmente. Sim, sim. O meu TCC acabou sendo uma continuação do que eu havia começado na iniciação científica, né? Acabei fazendo algo um pouco mais profundo, né? Mas dentro dessa questão da parte de análise de águas, aqui a região, a parte mais ambiental. E quando eu fui para o mestrado também, eu continuei nessa área ambiental, né? Essa foi uma das minhas áreas de interesse, dentro da Sim. analítica com aplicação ambiental. E você resolveu ir direto para o mestrado ou você deu um tempinho para trabalhar, para ver o mercado? Como é que foi a sua trajetória nesse sentido? Eu fui direto para o mestrado. Eu, inclusive, na época, né, eu me formei em 2008. E eu lembro que eu pedi até a antecipação da minha colação de grau, porque eu precisava da documentação para dar entrada para fazer o exame de mestrado, né? O mestrado foi uma coisa que desde que eu entrei na graduação, eu já tinha essa pretensão de fazer mestrado. Então, assim, eu fui estudando ao longo desses 5 anos de graduação, eu peguei as provas da Universidade de São Paulo, eu refazia as provas, né? Teve alguns livros que eu consegui comprar, o que eu não consegui comprar, eu pegava na biblioteca, dava um jeito, né? Porque a gente sabe que não é barato, né? E, enfim, eu ingressei logo em seguida, né? O meu objetivo é assim, eu vou tentar, se eu não conseguir, né? Aí eu tenho um plano B de procurar um trabalho, alguma coisa, mas eu vou tentar, né? E eu passei de primeira, né? Eu fiz um mestrado no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, né? Hoje a gente tem aqui na minha região a Federal do ABC, mas na época era praticamente só a USP que a gente tinha aqui, né? Com mestrado mesmo. E eu fiz o meu mestrado na área de química analítica, mas com aplicação ambiental, né? Eu trabalhei com química atmosférica. Então a gente fazia análise de material particulado, né, coletado aqui da cidade de São Paulo. A gente chama de MP10, né, que é o material particulado que fica retido, né, são as partículas que conseguem atravessar o trato respiratório e chegam até os pulmões. E todo o meu trabalho foi em cima de fazer análise desse material particulado com o objetivo de verificar as variações sazonais, né, em função das estações do ano.
Então, eu fiz análise tanto de compostos, né, inorgânicos, como de alguns compostos orgânicos voláteis, HPAs, né, e foi bem interessante, assim, me trouxe uma experiência muito grande, principalmente de química analítica, né, eu trabalhei com cromatografia de íons, Isso que eu ia cromatografia perguntar agora. gás, me trouxe uma experiência muito boa nessa parte analítica, e também ambiental, né? Assim, você entender, é muito interessante, né? Você encontrar em São Paulo, por exemplo, compostos que são derivados de queimada, né? Mas São Paulo não é uma região de queimadas. Aí você começa a estudar trajetórias de massa de ar e entender o que chega. É muito interessante, assim. Para mim foi um aprendizado muito grande. Tá E tudo eu falo conectado, né? tudo conectado, tudo conectado. E eu falo assim, né? Quando eu estava na graduação, eu acho que o meu conhecimento, não vou dizer que era pequeno, mas tinha suas limitações, né? E quando entrei no mestrado, assim, esse conhecimento ampliou, assim, infinitamente, né, em relação à minha graduação. E isso foi um dos motivos até que me fez fazer o doutorado em uma área até um pouco diferente do que eu fazia mestrado, porque eu saí da graduação assim com química analítica na cabeça, né? Porque era o que, né? Eu acho que era o que eu tive de melhor no meu período da graduação, né? Isso me chamou a atenção. Mas quando eu entrei no mestrado na Universidade de São Paulo, que eu comecei a ver tanta coisa que eu nem sabia que existia, e aí começou a mudar a minha área de interesse e eu acabei fazendo o doutorado, né, numa parte um pouco mais voltada para a síntese de materiais, mas também um pouco dentro da química ambiental, né? Mas assim, o mestrado para mim foram 2 anos assim de muito aprendizado, participação em congressos, né? Eu fui para um congresso internacional na Argentina, assim, para mim foi extremamente significante apresentar um trabalho em espanhol e, enfim, né? Tem muito aprendizado e muitas coisas marcantes. Muito bom. Eu amo ir a congresso, Simone. Ah, é muito bom. Nossa, eu adoro sentar e me fazer de estudante, sabe? Ali Sim, é muito anotando. bom. Nossa, eu acho Ah, e os tão. contatos, né? O network que a gente faz, a troca de cultura, né? Mesmo quando é congressos nacionais, né? A gente vê pessoas do Brasil inteiro, né? De estados diferentes. Essa troca cultural, essa experiência é muito gratificante. Ano passado eu fui em um aqui em Minas, aqui não, né? Em Minas, eu tô no Rio, que é o Simpósio Mineiro de Química, de ensino de Química. E assim, foi em São João del Rei, uma cidade que eu não conhecia, uma cidade linda. Depois a gente foi a Tiradentes. E assim, a gente reviu assim, colegas de faculdade, reencontrar, né? Sim. Nossa, muito gostoso mesmo. A gente Adorei. precisa desse contato, né? Por mais É, que esses eventos online são, né, produtivos, atingem, né, uma quantidade de pessoas que jamais um presencial atingiria, mas o presencial tem as suas vantagens que são insubstituíveis, né? é verdade, é verdade. Bom, aí você foi para o doutorado, lá na USP mesmo, certo? Isso, E aí isso. você fez em que área o seu doutorado? Na analítica também? Quando Quando eu comecei o doutorado, as sub-áreas passaram a não existir mais lá na USP, né? Até existe, assim, do ponto de vista mais, assim, de divisão dos professores, mas não formalmente, né? Quando eu fiz o mestrado, tinha divisão analítica, orgânica, inorgânica, físico-química. Na área do... Quando eu terminei o mestrado e comecei o doutorado, todos saíam como doutores ou mestre em ciências, né? Então, assim, se eu for ver pela área em si, seria doutor em ciências. Mas a pessoa que eu fiz, né, o meu orientador, o professor Givaldo, ele era vinculado ao departamento de química analítica, porque ele trabalhava com análise térmica, né? Mas, assim, a linha de pesquisa dele era tanto voltada para análise térmica quanto para síntese de materiais. E quando eu fui conversar com ele, né, eu falei estava terminando o mestrado, né, o que eu fazia no mestrado e tudo mais. E ele falou, ele deixou bem claro assim, ele falou assim, olha, eu trabalho com análise térmica, com síntese de materiais, pensa aí em alguma coisa, né, que possa casar tudo isso, mas o projeto tem que ser seu. Ele falava, eu não quero interferir,
né? O aluno está se formando, o projeto tem que ser seu, eu só vou, né, te ajustando. E aí, nessas conversas com ele, ele tinha comentado comigo que tinha um projeto, né, com uma empresa, né? Tinha um aluno que trabalhava numa empresa que fazia um projeto com a Petrobras, na época do pré-sal, né? E eles precisavam de um adsorvente para CO2 que fosse sólido, né? E aí ele veio comentar isso comigo. Ele falou, olha, vamos ver se, né, se com uma sílica mesoporosa a gente consegue. E aí eu fui amadurecendo o projeto dentro desse assunto, né? E a nossa proposta era produzir um material sólido para absorção de CO2, né, em substituição às etanolaminas, que era o que a Petrobras utilizava na época. E por ele ser líquido, oxidava, tinham várias desvantagens, né? Então, assim, o meu trabalho em si foi um trabalho, né, se eu fosse caracterizar mesmo, um trabalho de síntese de materiais, né? Eu fiquei todo o doutorado trabalhando com síntese de sílica, tentando incorporar, né, o adsorvente na sílica e depois fazendo os testes para captura de CO2, né? Esses testes nós fizemos em parceria com a Oxiteno, então a gente conseguiu simular uma planta piloto, né? Foi bem legal. E eu fiz Conseguiu testes... patentear? Não foi patenteado. E eu consegui fazer alguns testes também lá em laboratório numa escala menor, e aí a gente usava a análise térmica, né, com o objetivo de simular a absorção. Então, apesar de... eu não considero um trabalho de química analítica, né? Foi um trabalho, assim, se a gente for ver mais a essência do trabalho, um trabalho mais voltado para síntese de materiais. Inorgânico, né? Inorgânico. Se fosse para classificar mesmo, inorgânico, né? Eu acho que essa foi a grande área mesmo. Mas por conta dessas faltas de divisões que a gente começou a ter lá dentro depois, acabou se perdendo um pouco isso. Mas o meu orientador de início, ele era vinculado ao departamento de analítica por conta da análise térmica, né? Mas assim, a gente fazia coisas diversas ali, né? Mas foi um trabalho bem de síntese de materiais inorgânicos, né? Dentro da química inorgânica com uma aplicação ambiental, que era a questão da absorção de CO2, né? Então, assim, foram 4 anos aí de muito aprendizado, participação em congressos, né? Participei de congressos internacionais, eu fui para o Canadá, fui para a Espanha, né? E, assim, eu tenho muito a agradecer, assim, foram 4 anos realmente de muito aprendizado, né? O inglês, eu sempre reforço para o pessoal da importância do inglês, né? De escrever artigos. A gente recebia muita visita, né? Na USP de pessoas de fora, né? Tinham palestras, às vezes até mesmo no laboratório. Teve um dia que eu tive que treinar um rapaz lá, ele não falava português para mexer no equipamento, né? Então, assim, são desafios, né? Eu acho que essa é a palavra, são desafios, mas é possível, né? E a gente vê assim, é como você falou, são vários tijolinhos e tem as dificuldades também, né? Por exemplo, eu moro aqui na região do ABC Paulista, né? Não é longe, mas se a gente for pensar assim, do ponto de vista de locomoção, né? É tudo muito difícil se locomover em São Paulo, né? E na época que eu comecei o mestrado na USP, não tinha nem metrô próximo à Universidade de São Paulo. O metrô foi chegar até lá, eu estava terminando o doutorado. Mesmo assim, o metrô não chega assim, ele chega na porta, mas dentro da cidade universitária a gente tem que circular de ônibus, né? Do metrô até o Instituto de Química são 40 minutos de ônibus. Então, assim, só pra gente ver um pouco as dificuldades, né? Então, assim, eu saía de casa por volta das 5 horas da manhã, né? E eu chegava em casa, assim, à noite. Então, por mais que as pessoas falam, né? Ver a gente hoje, é doutora, não é fácil, né? Então, assim, não é só a questão do conhecimento em si, mas, assim, tem a questão também da locomoção. É 2 horas, 3 horas presa no trânsito, né? E se você vai de metrô também, não é rápido, né? Enfim, a gente sabe os sacrifícios das cidades grandes, né? Então, Sim.
nesse aspecto, assim, não foi fácil, não. Foi bastante sacrificante. Imagino. E assim, aqui também é uma cidade grande, né, no Rio, e a gente também, para a cidade universitária, não tem metrô é de superfície. Então a gente aguenta o trânsito, né? Então também é bem brabo, sem contar que a gente passa por alguns lugares bem perigosos, assim, né? Tiroteio. Várias vezes eu saindo da cidade universitária, tive que me abaixar no ônibus, deitar para não ser alvo. Então é brabo, é uma luta Sim, danada. E é uma pena sim, ainda que aqui no nosso país ver o aluno de pós-graduação ele não é visto como profissão e nem é visto como um cientista, né? Você fica eternamente ali sendo visto como estudante, como aquele que está ganhando bolsa sem trabalhar. E na verdade a gente está trabalhando pra caramba, né? é um Eu salário, né? Essa sim, bolsa é um salário. e super abaixo do É mercado. isso que eu ia falar, é pouco pelo que a gente faz mesmo, né? Sim, sim. E Porque assim, é que nem eu falo, sair de casa às 5 horas da manhã e chegar em casa à noite, e às vezes pegar alagamento, né? Porque aqui em São Paulo isso é super comum no verão. Não é né? fácil. E aí, assim, é muito ruim a gente ainda ter no nosso país, né? Temos tantos alunos de pós-graduação serem vistos como você não é pesquisador, você só é estudante. Isso é muito triste, eu acho que isso até desmotiva graduandos a fazer a pós-graduação. O professor Léo está escrevendo aqui que várias vezes, enquanto estava na pós-graduação, me perguntaram quando eu iria arrumar um emprego. Quer dizer, Sim, isso é muito triste, né? Sem contar que sim, só ficam perguntando coisas óbvias, assim. Você vai arrumar um remédio para calvície? Como se só isso fosse a função de um pesquisador, né? sim. Perguntando E se você eu, só estuda. exatamente. Isso a gente ouve também como professor, né? Você trabalha, você não trabalha, você só dá aula, Você né? só dá aula. É mais ou menos essa a mesma questão, né? Eu gosto, assim, de enxergar o lado positivo das coisas, né? Eu sei que o coronavírus, aí a gente perdeu muitas vidas, eu não estou dizendo que a doença, que tudo isso que a gente está passando, né, foi positivo, lógico que não. Mas, assim, eu acho que foram períodos de muito aprendizado, né, todos os sentidos. E eu acho que foi um período de aprendizado também para que a população enxergasse a importância da ciência. Porque a própria população, ela não reconhece, né, a importância do cientista, seja por falta de informação, enfim, eu não estou julgando, né? A gente sabe que a gente tem uma divulgação quanto a isso muito pouca, né? Então, esse também é um ponto que eu chamo a atenção, né? Eu já até comentei isso, acho que em alguma das minhas lives, na Suíça, se eu não me engano, quando você defende o mestrado, o doutorado, tem um membro da comunidade. E esse membro da comunidade, ele avalia se o seu trabalho gerou algo, né, positivo para a comunidade. Porque se a gente for parar para pensar, isso é ciência, né? Nós estamos usando dinheiro público, seja você bolsista ou não, porque precisa de investimento para você fazer um projeto, né? Precisa de equipamento, precisa de reagente. E se você é bolsista também, né? Se a gente for pensar nesse aspecto, tem um salário, né, aí por trás envolvido. Então, assim, a população muitas vezes não vê isso. E eu vejo a internet como uma ferramenta excelente para a gente começar a divulgar isso. Porque eu não estou criticando escrever artigos, eu acho que escrever artigos, assim, faz parte como doutor, como pesquisador, mas eu acho que a gente também precisa começar a publicar coisas numa linguagem que não só um cientista vai me entender, né? Numa linguagem em que a população também consiga me entender, para que a gente comece a mostrar para as pessoas o que a gente faz, né? Porque às vezes, sim, a pessoa tem uma visão negativa, ela nem sabe a importância da ciência, né? Porque isso nunca chegou a ela, né? Então, eu acho que a gente tem essa função também com a internet, né? Da gente começar a trazer informações que são relevantes, sim, que a população precisa saber, mas mostrar isso para a população numa linguagem que seja acessível, né? Porque um artigo científico, né, dificilmente alguém vai ter acesso a isso, não sabe nem que existe e também não vai ter entendimento,
né, para compreender esse tipo de linguagem, né? Então, eu acho que tudo isso que nós passamos nos últimos meses aí mostrou para a população, né, a importância da ciência, a importância do conhecimento científico, né, o que a gente desenvolve dentro das universidades, né? Então, assim, não é falar que a doença é positiva, mas é ver o lado bom, né, de tudo isso que está acontecendo. E eu vejo isso como uma coisa positiva. Eu acabei de sair agora à tarde de uma mesa redonda na PUC Rio, né, na faculdade PUC aqui do Rio de Janeiro, da pós-graduação. Né? Eles convidaram algumas páginas que divulgam ciência para falar na mesa redonda deles, no encerramento hoje. E foi muito rico, porque a gente falava justamente isso, né? A importância da gente adequar a linguagem daquilo que a gente aprende na universidade para o público no modo geral. Sim. Até mesmo para a gente mostrar a importância daquilo que a gente faz, a importância de não ter cortes na pesquisa, não ter cortes no ensino, porque isso vai voltar, isso vai reverter para a sociedade. E quando a gente fala nosso quimiquês, né, aquela linguagem que só os nossos pares e nós mesmos entendemos, parece para a sociedade que a gente não está fazendo nada. Parece que a gente só está lá brincando, perdendo tempo, e acaba que a gente tem essa visão aí de sermos eternamente estudantes enquanto pós-graduandos. Então, eu acho que é uma mudança de postura, né? Eu acho que o Brasil ainda é muito novinho nesse sentido aí de galgar uma construção de um país mais democrático. Eu acho que a gente ainda está engatinhando. Demos alguns retrocessos, na minha concepção, mas ainda assim a gente precisa, enquanto pesquisadores, botar a cara na mídia para dizer o que a gente faz, né? E de maneira descomplicada, né? Então, nós falávamos muito isso agora nessa mesa redonda. Bom, professora, aí depois que o professor termina o doutorado, depois que o estudante termina o doutorado, vem aquela fatídica fase de tenho que arrumar o meu emprego. Como que foi isso aí para você? Já estava claro que era docência, né? Sim, eu sempre tive muita vontade, assim, de dar aula, né? Esse foi um dos objetivos de eu fazer o mestrado logo em seguida, né? E eu trabalho hoje, né, na UniABC, a Universidade do Grande ABC, é uma universidade particular. E por incrível que pareça, né, uma das coisas que me fez ingressar nessa universidade foi o meu trabalho de iniciação científica da graduação. E eu lembro que eu mandei um currículo para a instituição e a coordenadora, ela me respondeu no ato. Ela falou assim, eu acabei de ver o seu nome numa reportagem, né, no jornal, que a gente tem um jornal local aqui, que é o Diário do Grande ABC. E eles fizeram uma matéria sobre esse meu trabalho de iniciação científica, né? E ela falou assim, nossa, em meio a tantos currículos, assim, eu vi o seu nome e associei que era a mesma pessoa do matéria. trabalho. Isso, exatamente. E aí ela me chamou, fiz um teste, né, lá, e comecei com 2 disciplinas na época, né? Eram disciplinas mais voltadas um pouco para a parte industrial, química analítica também, a parte de análise instrumental também foi uma das minhas primeiras disciplinas. E eu lembro, os alunos na época tinham um certo preconceito com aulas em PowerPoint, né? Eu lembro do meu primeiro dia de aula que um aluno falou, é aula em PowerPoint, não vai dar certo essa professora aí não, né? E foi muito engraçado, porque realmente na época que eu comecei a dar aula, eram poucas pessoas que utilizavam mesmo, né? Não tinha tanto esse... Ainda não estava no auge, era muito aquela coisa de lousa ainda. Mas eu ia dar aula de análise instrumental, eu tinha uma outra disciplina mais voltada para a parte industrial, então eu precisava projetar coisas para eles verem, né? E foi muito engraçado, assim, como eu conquistei, né? Porque eles me viram com uma percepção, assim, negativa, né? Mas a coisa, assim, começou a fluir muito bem, né? E eles me elogiaram, falaram, não, você trouxe um jeito diferente, né? De dar aula que a gente não está acostumado. E ela falou assim, os seus slides são bem ilustrativos, tem pouco
pouco Texto. conteúdo, pouco texto, né? Enfim, né? No final eu acho que eu acabei. Eles chegaram com uma certa versão comigo, mas eu acabei conquistando os alunos, assim. E eu gosto bastante da aula, assim, é uma coisa que realmente eu me realizo, né? E hoje eu dou aula no curso de Química, no curso de Biomedicina. Já trabalhei com alunos de engenharia, trabalhei com alunos de farmácia. Eu trabalhei também um período como professora substituta na universidade que eu estudei, né, na Fundação Santo André. Eu fiquei um ano lá como professora substituta no concurso que eu fiz, para os cursos de... Não era curso de Química, era curso de Engenharia, mas também foi uma fase super bacana. E, enfim, assim, essa questão de dar aula é uma coisa assim que eu me sinto realizada em relação a isso. É realmente o que eu queria, né? É o que eu pretendia, assim, e ser professora, assim, eu acho que essa questão de fazer vídeos é algo que eu também me realizo, porque eu lembro quando eu fiz o primeiro vídeo, né? Eu tinha comprado aqui um programa para fazer gravação. E eu gostava de gravar para me assistir depois, né? E eu falei, eu corrigi, sei lá, vícios de linguagem. Eu comecei a usar nesse quesito, né? Nunca pensei em fazer um canal no YouTube. E aí um dia uma aluna, ela me perguntou, né, se eu conhecia algum canal, ela tinha perdido uma aula minha, se eu conhecia algum canal, alguma coisa para indicar para ela, né? E aí eu fiquei pensando, né? Falei alguns nomes de alguns canais, assim, que eram confiáveis. E aí ela falou, mas por que você não faz? Ela falou, seria mais legal que fosse uma aula sua. Aí eu fiquei pensando, falei, por que não realmente fazer, né? E por incrível que pareça, esse assunto que eu tinha ministrado para eles era de equilíbrio químico. Eu tinha essa aula gravada, porque foi uma das aulas as aulas que eu ia dar para eles, eu comecei a gravar e veio como é que saía, né? Falei, eu nunca me vi dando aula, vamos ver como que é. E aí eu coloquei, né, no YouTube. E o canal tinha o meu nome, assim, eu nem mudei nada, era o meu nome lá, não coloquei nome nenhum pro canal. E aí eu vi que os alunos começaram a acessar, né? Aí eu falei assim, por que não fazer? E então, assim, os primeiros vídeos que eu coloquei lá, todos estão muito relacionados com disciplinas que eu ministrava, né? E os alunos acessavam, assim, e aí começou, né? O pessoal começou a elogiar, e eu comecei a gostar de fazer também, né? E aí, assim, com essa experiência toda, né? Eu tinha experiência com os meus alunos, mas conforme você vai indo para a internet, aí você está aberto ao Brasil inteiro, né? E Sim. aí você começa a ver que as dificuldades são diferentes, né? As realidades são diferentes, e aí isso foi me motivando a trabalhar aí conteúdos diferentes, né? Essa questão de como estudar, né? Foi uma das coisas também que me chamou a atenção dos meus próprios alunos. Teve uma vez que eu orientei uns alunos de iniciação científica e eu comecei a observar, eram alunos bons. E eu comecei a observar que eles não sabiam algumas coisas, que eles já tinham passado por elas, né? E aí eu falei, mas poxa, eles tiveram uma aula de qualidade e eles não lembram. E eu comecei a observar isso, que as pessoas às vezes estudavam, mas depois não lembravam de mais nada, né? E eu comecei a me interessar por neurociência, né? Um dos primeiros materiais que eu estudei era do professor Pira, ele já é falecido, né? É um professor de física aqui de São Paulo, que foi um dos pioneiros a trazer a neurociência aqui para São Paulo, né? E foi aí que eu comecei a estudar, né? Fiz um curso de especialização em neurociência, estou escrevendo uns artigos aqui na área de neurociência, e aí eu comecei a me encantar nessa área, porque eu comecei a ver que os problemas que as pessoas tinham não estavam necessariamente na química, estavam em outras coisas que elas não sabiam fazer de forma correta, né? E você via alunos assim que estudavam, que se dedicavam, mas depois tudo aquilo passava, né? Quando ele realmente ia fazer um teste, alguma coisa, né? Não lembrava. E aí eu comecei a buscar bastante essa parte de neurociência. E tem muita química por trás disso, então isso acho que foi uma das coisas que eu comecei a me interessar também,
né? O meu aprendizado de química melhorou muito depois que eu comecei a ir atrás disso, porque o nosso corpo é um laboratório, né? Se a gente for tanto da parte, e de tudo, né? Se a gente for pensar da parte de comportamento, como da questão de alimentação, né? A gente tem aqui um laboratório completo. E esse foi um dos pontos que me levou a buscar um pouco essa questão da neurociência, né? E tem uma relação, assim, muito grande com o ensino. Eu vejo que é um conhecimento que as pessoas precisam ter, porque isso vai mudar a vida de muita gente, sabe? Tanto de professor, quanto dos alunos. Eu vejo isso, assim, como um propósito mesmo, uma necessidade de passar essa informação para as pessoas, porque eu vejo que são pouquíssimas pessoas que sabem isso, né? E isso realmente traz, assim, uma contribuição fantástica. Assim, eu adorei a sua palestra no Condec desse ano, né? Assim, sobre neurociência, eu achei muito interessante. E aí comecei a buscar uma pós na área para poder fazer também. Só que nesse momento remoto, a gente triplicou o volume de trabalho. Eu não ia dar conta de fazer uma pós ainda e tal, mas assim, ficou no meu caderninho de desejos para o futuro, sabe? Eu falei, cara, tem muita coisa ali. Por quê? Eu fiz uma pós, eu terminei ano passado, estudo com necessidades educacionais especiais, né? A educação inclusiva. E se a gente soubesse como o cérebro dessas crianças processa, Sim, acredito eu que o ensino seria muito mais efetivo. Porque a gente sim, ia mexer exatamente na chavinha que a gente tem que mexer. E aí eu fiquei sim, pensando no quão que o ensino da neurociência, essa linguagem, poderia me ajudar nos trabalhos com alunos de educação especial. Mas, assim, o legal da tua palestra é que acendeu uma luzinha para mim, para eu poder, no futuro, correr que atrás, bom. né? Eu vou correr atrás disso daí. Porque eu tenho quase absoluta certeza que muito desse universo dos alunos que a gente hoje chama de inclusivos, né? Se a gente entendeu como que funciona o cérebro dessas crianças, a aprendizagem vai ser muito mais efetiva. Vai ser Sim, muito melhor. sim. Eu costumo dizer que o nosso cérebro é uma máquina, assim, com um potencial fantástico. A capacidade que a gente tem, assim, de armazenar informações, você pode estudar todos os dias, né? Aprender todos os dias até o final da sua vida. Então, a gente tem, assim, uma capacidade de armazenar informações que é muito grande. E isso é algo que está em todos nós. Então, às vezes, o fato de eu ter me desenvolvido mais do que uma outra pessoa está relacionado muitas vezes com os hábitos que a gente tem, né? Mas todos nós nascemos prontinhos, né? Se a gente for pensar uma criança que nasceu saudável e até alguma criança que tem alguma limitação, alguma deficiência, será que se a gente não trabalhar de uma forma correta, ela também não se desenvolve? Né? Então, assim, o que muda muitas vezes, né, de um indivíduo para o outro está relacionado às nossas vivências, mas é porque alguns foram estimulados e outros não. É isso Mas se aí. todos fossem estimulados, todos nós temos o mesmo potencial, né? Então as pessoas precisam saber disso, né? Não é classe social, não é raça, não. Todos nós temos o mesmo potencial, só que a gente precisa, né, criar estímulos desde criança, né, para que a gente realmente comece a explorar o potencial que a gente tem, porque assim o nosso cérebro tem um potencial assim riquíssimo que eu acho que a gente usa muito pouco, né? A gente que eu falo falando do ponto de vista de sociedade, né? Nós Uhum. temos o potencial de contribuir muito mais, de fazer muito mais, mas é simplesmente um conhecimento que nós não temos, né? E eu vejo isso uma importância muito grande na formação de professores, né? Seja dentro da pedagogia ou mesmo, né, nas licenciaturas e tudo mais, mas é um conteúdo que a gente precisa ter e principalmente também para lidar com crianças especiais, né? Será que essas crianças não podem se desenvolver mais, né? Se a gente entender realmente como que o cérebro dela funciona. E eu fiquei super feliz pelo seu relato, porque eu acho que esse é o objetivo, né? Da gente falar, é despertar uma sementinha nos outros, né? Para que a gente possa aí trazer inspiração e fazer diferença. Não adianta nada o conhecimento ficar retido conosco, a gente precisa, né, contribuir. Acho que esse é o propósito. Sim, tem um que eu vi que é da PUC Rio Grande do Sul. Esse eu fiquei muito interessada. Achei o programa bem bacana.
Mas é um investimento alto para, assim, tem Sim, que se dedicar. Então, como eu vi que nesse sim, momento, remotamente, eu estava com muito trabalho e eu não ia conseguir me dedicar da forma que eu tenho que me dedicar, eu achei melhor deixar para o ano que vem, enfim, deixar para um momento mais oportuno, né? a É, Federal do ABC, a Universidade Federal do ABC, ela tem programas de mestrado. Eu acho que é uma das pioneiras aqui no Brasil, tá? Na área uhum. de neurociência. Mas são pouquíssimos mesmo, é um conhecimento muito novo. Sim, sim, e deve ser explorado, né? E eu acho que o que a gente sabe, Simone, nessa área é a pontinha do iceberg. Sim, Tem sim, muita coisa para explorar nessa sim, área, sabe? E eu sim, acho que é isso que me sim, fascina, é saber que tem um mundo de possibilidades, né? E assim, que você falou sim, muito da questão do estímulo, né? Quando a gente trabalha com jovens de educação especial, o que a gente mais fala é isso, eles precisam ser estimulados. Então, educar dá trabalho, educar qualquer criança dá trabalho. Você fala, sim, repete várias vezes. Uma criança com necessidade educacional especial, você tem que triplicar isso daí. O estímulo tem que ser o tempo inteiro. E tem crianças que esse estímulo tem que ser até com fisioterapia, porque a gente sabe que a parte da atividade física ela está completamente relacionada ao nosso aprendizado, né? Quem faz atividade física, oxigena sim, legal, então assim sim, tudo isso está relacionado. Então assim, crianças, por exemplo, que têm síndrome de Down, que precisam de acompanhamento com fisioterapia, e os que não podem ser acompanhados porque é caro, o nível de aprendizagem é bastante diferente. E não é porque um é mais inteligente e o outro menos. Não tem a ver com QI, tem a ver com estímulo, né? estímulos, O é importante é a isso, gente deixar claro que todo mundo é possível, todo mundo é capaz. Não existe essa questão de você não pode. Todos podemos, é isso né? Desde mesmo, que tenhamos oportunidades e sim, para muitos o estímulo é a oportunidade, né? A gente sabe que é sim, caro, né, Simone? sim. E a gente vê essa questão dos estímulos até com animais. Se você pegar um cachorro que ele faz um monte de truques, ele foi estimulado, só isso. É É a verdade. mesma coisa se a gente for pensar no ser humano. Então, assim, talvez um se desenvolveu mais por outro só porque ele foi estimulado mais. Mas não É é porque ele verdade. não é que ele é incapaz. Né? Então a Sim. gente precisa começar a trabalhar isso. E o que eu acho fantástico assim da neurociência é que ela mostra a importância da conexão entre as coisas. Então eu preciso saber de química, eu preciso saber de biologia, eu preciso ter uma noção de psicologia também, né? E eu acho que isso é perfeito. A gente começa a conectar o conhecimento, você começa a ver a importância de você saber um pouquinho de cada coisa que vai começar a te explicar o todo. E quando Sim. você entende o comportamento humano, você aplica isso em qualquer coisa. Porque para você ensinar alguém, você precisa entender de comportamento humano. Para É você isso. trabalhar numa empresa e gerenciar pessoas, você precisa entender de comportamento humano. Até se você for pensar numa escola, numa universidade, se você é coordenador, você é diretor, você tem uma equipe ali de professores para gerenciar. E você precisa entender de comportamento humano, né, para fazer com que essas pessoas façam o seu melhor e extrair o melhor dessas pessoas. Porque às vezes as pessoas nem acreditam quanto que elas são capazes. É Né? Eu verdade. acho que esse é o mais fantástico da gente conhecer neurociência, né? Todo mundo é capaz. Sim. Basta a gente ser estimulado, né? A prática de atividade física, dormir direitinho, se alimentar direitinho. Se a gente fizer tudo isso, a gente vai conseguir extrair o nosso máximo potencial. E todo Sim. mundo é capaz. Simone, a professora Juliana, ela é a nossa próxima convidada na semana que vem. Ela deu uma dica aqui do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Que que legal. também é bom, né? Obrigada, professora Juliana, trazer aqui mais uma informação para a gente poder pesquisar e saber. Simone, infelizmente a gente está chegando ao fim. Voou a live. Nem Sim, eu não vi o tempo vamos, passar. não vi. Vamos tirar uma foto e aí eu Vamos termino sim. com a última perguntinha. Tá bom. Oi? Vou te mandar. Tá bom. Para a gente terminar, você tem um canal, você já começou a falar, que é o The Best Professor, né? No YouTube. E também você pode falar um pouquinho sobre ele, né? E a importância dos professores humanizarem as suas práticas docentes, para a gente fechar.
Bom, o meu canal, ele é o The Best Professor, né? Química para universitários. Eu publico conteúdo voltado para professores e também para estudantes de graduação. Eu tenho vídeo lá quase todos os dias. E eu costumo sempre fazer uma aula ao vivo, uma vez por semana, né? Esse semestre aqui as aulas estão acontecendo às quartas-feiras, às 20 horas e 27 minutos, horário de Brasília, tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho, pode ir lá e participar das aulas ao vivo. Se não puder participar ao vivo, elas ficam gravadas também. E é um projeto mesmo com o objetivo de ajudar, né? De trazer informações que as pessoas às vezes não têm, de começar a ver os problemas, né? E começar a trabalhar esses problemas, né? No sentido de... É uma mistura de química, de neurociência lá no canal, né? E eu gosto de trazer isso, de começar a observar as dificuldades, tanto com os meus alunos, quanto as dificuldades que o pessoal traz para mim e começar a trabalhar isso. Esse é o propósito do canal, é de realmente ajudar, né? Essa questão de humanizar, né? Quando a gente fala das práticas, eu vejo a escola, seja aula de química, de física, de qualquer outra coisa, eu acho que o papel da escola é melhorar cada um de nós como seres humanos, né? Eu acho que esse é o grande intuito das nossas práticas. A química, a física, a biologia, eu vejo como, né, não vou dizer desculpas, pretextos, não é essa palavra, mas são ferramentas que a gente vai utilizando, que vai fazendo com que a gente se desenvolva, né? Eu acho que esse é o grande objetivo nosso como professores, né? A escola, ela tem que incluir, não é excluir ninguém. Eu acho que a gente tem que fazer práticas que a gente faça com que todos sejam estimulados, né? E não fazer práticas que simplesmente vai favorecer um e o outro não. Então, acho que essa questão da gente contribuir para o crescimento humano, né? De você socializar os alunos, de você fazer os alunos interagirem, os alunos aprender a trabalhar em equipe, desenvolver esse lado emocional, a empatia dos alunos, né? Eu vejo isso como um propósito. Se a gente conseguir trabalhar isso, tenho certeza que ele aprende qualquer coisa, ele aprende química, física, não é esse o grande objetivo. Mas se a gente conseguir fazer com que saiam pessoas melhores, né? Eu acho que esse é o grande propósito de tudo isso. É fazer práticas que eles vão se ajudando. Às vezes você, né? Um tem mais dificuldade, mas é aquele que dá mais trabalho também está aprendendo. Eu acho que é esse o objetivo, né? Da gente fazer a coisa andar no sentido de incluir as pessoas, das pessoas te ajudarem e a gente desenvolver muito mais que conhecimento técnico, né? A gente desenvolver esse lado humano nos nossos alunos. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Perfeito, Simone. Muito obrigada. Você está recebendo vários elogios aqui do canal. Eu que agradeço. Falando do Condec, professora Márcia Aparecida Lopes. As duas arrasaram no Condec. Muito obrigada. Eu adorei a sua palestra também. Inclusive, é um trabalho assim... eu não só do ponto de vista didático, da qualidade técnica do material, mas assim, é um trabalho muito bonito, né? Eu acho que isso me chamou muita atenção na sua palestra. Parabéns também em relação a isso. Muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram com a gente nessa sexta-feira, mais uma sexta-feira, nessa live Um Gole de Ciência, com essa convidada mais que especial, que é a professora Simone. Um forte abraço a todos, um beijo, cuidem-se, porque a gente ainda não tem a vacina para a Covid. Então, se for à rua, coloquem a máscara, cuidando sempre da limpeza das mãos, porque isso é muito importante, certo? Com certeza. Monique, muito obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com você. Parabéns, não só pela sua palestra, mas por esse trabalho. Espero que você continue, que não seja só na época da pandemia, né? Mas porque realmente as pessoas precisam dessas informações. Parabéns aí por isso. Muito obrigada mais uma vez. Beijo tchau, grande, pessoal. Beijo, gente. Muito tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.